Olá, olá! Começando mais um episódio do Planeta Bola PE, o episódio de número 35, para falar das coisas do nosso futebol. Você já sabe, o espaço reservado para a gente discutir tudo sobre o futebol pernambucano. E aqui a gente conversa com o meu amigo Chiquinho, Ricardo Rocha Filho. Chiquinho, tudo bem com você, querido? Fala, Júnior, Ricardinho, amigos do Planeta Bola. Vamos lá, esse final de semana não foi muito bom para o futebol pernambucano, né? A gente tem alguns assuntos para debater aí no programa, Júnior. Isso, foram 3 empates com sabores diferentes no fim de semana, né? E a gente vai conversar sobre cada um dos 3. Ricardo Rocha Filho, curtiu o seu fim de semana, Ricardo? Júnior, um abraço, Júnior, Chiquinho, amigos do Planeta Bola PE. Rapaz, curti vendo futebol. Eu amo ver futebol. Teve Copa América, teve Eurocopa, o futebol brasileiro, série A, B, C e também D, né? Enfim, foi recheado de muito futebol este final de semana. E a nossa sopa de letrinhas das séries A, B e C vai começar pela série C. Começar pelo empate do Santa Cruz no último sábado contra o time do Volta Redonda, fora de casa. Chiquinho, foi um empate com sabor de derrota ou com sabor de vitória, Chiquinho? Júnior, pelas circunstâncias, eu acho que esse empate ele tem uma validade dependendo do próximo jogo. O Santa é uma equipe em total construção, mas vendo toda... Primeira vez eu comentei com o Ricardinho que eu vi um jogo completo do Santa, né? Sempre vi ele partido, e agora eu vi de forma completa. O que conecta a esperança para o torcedor e até a gente aqui da crônica esportiva é o nível da competição. O Santa, mesmo com toda essa dificuldade, eu não vejo uma disparidade técnica e tática e até individual de cada time. O Santa jogou contra o vice-líder e um time muito, muito aquém do que eu imaginava. O Santa é um pouco organizado defensivamente, mas o Roberto ele tem que melhorar essa construção e iniciação de jogadas, né? O Santa, ofensivamente, ele tem muita dificuldade. O Wallace joga muito isolado, né? É um distanciamento muito grande entre o meio-campo e ataque. E ele tem que melhorar essa condição. Conversei até com o Roberto durante a semana, ele passou algumas situações da dificuldade, mas sem perder a esperança no seu trabalho. O importante dessa vitória, desse empate, é a sequência de jogos você conseguir pontuar. Você tem que vencer o próximo jogo, que é contra o Paysandu. Aí esse empate ele tem uma validade. Mas fora isso, não tem validade nenhuma. Esse próximo jogo é um jogo de vitória para que a equipe possa começar a vislumbrar uma melhor condição na competição. Porque é muito complicado, né? A gente dizia aqui que o bom é a gente vê um rendimento, que os resultados não venham. Mas o Santa, a gente vê um melhor rendimento na parte defensiva, mas na parte ofensiva, muito pouco, Ricardinho. Vê só, o Santa só fez 2 gols em 5 jogos. É muito pouco para um time com a tradição do Santa Cruz. É muito pouca qualidade. Quando é que a gente vai dizer que o Santa efetivamente briga para não cair? Quando o Santa perder mais 1, 2 jogos, Ricardo? Rapaz, o jogo do Santa Cruz foi difícil, foi um jogo muito truncado, né? O primeiro tempo o Santa Cruz não foi muito bem, já no segundo tempo conseguiu igualar. Mas eu vejo o seguinte, Júnior, a gente fala muito em números, né? 6 jogos, 9 jogos, 6 para ficar, 9 para tentar uma vaga entre os 4. Santa Cruz tem que vencer. O primeiro jogo, nem isso aconteceu. Então eu vejo que o Santa Cruz precisa vencer esse próximo jogo. Aí sim a gente começa a ter a dimensão do que vai acontecer no Santa Cruz. É como o Chiquinho falou, o campeonato está nivelado por baixo da Série D. E você vê que a disparidade técnica também não é essas coisas todas. Claro que o time do Volta Redonda fez uma belíssima campanha no Carioca, teve a manutenção de alguns atletas, perdeu alguns atletas, mas o Santa Cruz vai perder um dos grandes líderes dele agora, que é o Chiquinho. Não é você não, viu, meu 10? É o outro. Mas assim, vai perder o Chiquinho, vai perder sua referência, perde ofensivamente demais, porque é um jogador que conseguia agregar ofensivamente muito, Júnior. Então o Santa Cruz vai ter que correr urgentemente para fazer essas contratações. Porque com o time que está hoje, e da maneira que o Santa Cruz vem jogando hoje,
há de se pensar assim numa Série D pelo atual momento do Santa Cruz. Mas eu ainda confio que o Roberto Fernandes ainda vai conseguir reverter esse quadro. Claro, com peças de reposições e também algumas contratações. Ele precisa isso para ontem, não é para hoje não, é para ontem. O Santa Cruz ainda carece de uma qualidade técnica melhor. Ô Chiquinho, porque como é que eu me motivo com o Santa Cruz? Me diga aí, vamos fazer um papel diferente. Eu estou aqui desesperado, achando que o Santa está lutando para não cair. Aí você acha que o Santa pode se classificar. A me ajude a me motivar, porque dos 9 times que disputam, dos 10 times, na verdade, são 9 adversários que disputam o grupo do Santa Cruz na Série C, o Santa jogou com 5, não ganhou de nenhum dos 5, e o pior, não jogou melhor do que nenhum dos 5. Aí por que eu vou achar que o Santa agora vai deslanchar de uma hora para outra, Chiquinho? Pelo nível da competição, assim, como o Ricardinho falou, é muito nivelado, Júnior. E isso abre essa esperança para que o Santa possa se reencontrar, né? É o que o Ricardinho falou. O Roberto, ele tem ciência que o elenco é carente, ele tem ciência que necessita de peças pontuais para melhorar essa condição. Agora, se você conseguir melhorar pouca coisa, não é muita coisa não, Júnior. Não precisa muita coisa para melhorar, não. Né? Até porque você tem um treinador muito competente, que em pouco tempo de trabalho você já vê uma nova linha de pensamento, você vê uma organização tática. O Roberto, ele é muito inteligente para esse tipo de competição de curto alcance. E para mim é um treinador que ele vai mudar a cara do Santa Cruz. E uma coisa que pesa a favor, na minha opinião, diferentemente das séries A e B, é a semana que você tem para trabalhar. O Roberto, ele pode construir uma semana melhorando essa parte tática com as peças que vão chegar, né? A informação é que o Santa Cruz vai no mercado, vai contratar aí uma média de 4 a 6 jogadores para repor esse elenco. A esperança que dá para o torcedor, né, o torcedor do Santa Cruz, que ele pode ter, é o baixo nível de competitividade. Como o Ricardinho falou, a equipe do Volta Redonda é a equipe que já vem numa construção desde do ano passado, né, final do ano, para o Carioca, e você não vê nada demais, não tem uma peça diferente. O Santa Cruz, você vai ter um Chiquinho, né, tem um Wallace, que tiveram oportunidades em equipes de maior expressão e deixaram lá algum legado. Os outros times a gente vê muito pontualmente, apesar que o nome não se tem validade em relação à competição, mas isso pesa. E o Santa, se ele se organizar um pouco mais em relação a essa parte de construção, que ele tem uma dificuldade muito grande, o Vitinho e o Derlei, para mim, não dá para jogar esses dois jogadores. O Santa perde muito nessa iniciação de jogadas, né? Sem o Chiquinho agora, a gente espera, e o torcedor também, com certeza, que o Rondinelli possa fazer essa função e suprir essa ausência. Mas, em linhas gerais, Júnior, a esperança que dá é o baixo nível técnico da competição. Esse baixo nível fortalece ainda mais essa esperança do torcedor de o Santa Cruz se encontrar e ter uma sequência boa de vitórias e boas atuações. É porque a gente fica no clima da esperança, né? Não na realidade. Eu não vejo assim um futebol para o Santa. Cada vez mais eu me desanimo mais, viu, Chiquinho? Confesso a você, porque lógico que a gente torce para que o Santa possa melhorar, possa pelo menos se manter. Né? Eu sinceramente, eu já não penso mais em classificação. Eu penso em manutenção na Série C para que no ano que vem o Santa possa realmente buscar a Série B. Mas eu preciso ver um bom futebol para voltar a ter esperança, porque a partida do Santa é sempre muito sofrimento, é sempre muito sofrido, quase não cria, tem 1 ou 2 chances por jogo. Então, assim, tá ficando cada vez mais difícil. Agora, o Roberto tá no papel dele, Ricardo. O Roberto tem que buscar, lutar, puxar os caras pro seu lado e fazer com que o Santa lute, porque esse duelo contra o Paysandu, uma vitória, faz o Santa chegar a 6 pontos. Né? E o primeiro time lá dentro da zona de classificação, se eu não me engano, tem 7 pontos. Então, se eu só confirmar aqui, ó, o Paysandu tem 8 pontos. Manaus 9, Volta Redonda 8, Botafogo 8, Paysandu 8. Altos e Ferroviário 7, Tombense 6, Floresta 5, Jacuipense 5, Santa 3. Santa vence e pula para 6.
ficaria a 2 pontos do quarto colocado. E o Paysandu é um dos classificados hoje, é um adversário direto. Então, uma vitória passa a ser fundamental no próximo jogo, Ricardo. Verdade, Júnior. Passa a ser fundamental a partir do momento que tem que se criar. Esse é o grande problema do Santa Cruz, é a criação. No momento que você tem... E outra coisa, no momento que você tem uma primeira vitória, tudo melhora. Chiquinho sabe muito bem, tudo melhora, o ambiente melhora, tudo começa a fluir, né? E começa a vir o trabalho do Roberto Fernandes, um belíssimo trabalho, ele está conseguindo arrumar primeiro a sua cozinha, que isso é imprescindível no futebol, por mais que esteja bagunçado, e depois você vem por parte. O meio de campo ataca. Concordo com o Chiquinho que não pode jogar o Derlei e o Vitinho, que são características praticamente iguais e não tem uma iniciação de ataque, né, na parte ofensiva. Mas, Júnior, eu vejo a primeira vitória do Santa Cruz tem que ser agora. Porque daqui a pouco a gente vai falar, não, mas a primeira vitória do Santa Cruz é daqui a pouco. Aí daqui a pouco o campeonato acaba e o Santa Cruz caiu para a Série D, ou até para uma própria manutenção. Então a vitória do Santa Cruz tem que vir neste jogo, para aí você dar fôlego, dar ânimo aos atletas, os atletas já começam a trabalhar de outra forma. Mas lembrando, quando a gente fala do Santa Cruz contra o Volta Redonda, vamos lembrar que o Santa Cruz perdeu 8 jogadores logo nessa primeira, na véspera de viajar, e mais 4 na semana passada. Foram 12 atletas. Mas isso faz parte, Ricardo. Todo mundo está perdendo um jogador aqui e ali, Ricardo. Tudo bem, faz parte, concordo com você. Mas o elenco do Santa Cruz é qualificado para perder 12 peças? Não é. Não, então tá mal planejado. Sim, mas aí o planejamento não é meu, não é seu, não é de Chiquinho, é do pessoal que está lá. Entendeu? Eles planejaram completamente errado. E lembrando que foram 4 treinadores. Então o Roberto caiu na conta do Roberto desta vez, que ficaram 12 jogadores de fora. Tem a volta de alguns jogadores já para esta semana, que é muito importante, simplesmente do Rondinelli, onde vai agregar bastante com a saída do Chiquinho, porque é o cara de referência agora, vai ser o Rondinelli. Claro que o Santa Cruz precisa vencer agora nos seus domínios. O Santa Cruz tem que fazer o papel de casa, vencer dentro de casa e buscar alguns pontos fora. Eu acho importantíssimo essa manutenção de vitórias, coisa que não vem acontecendo nesse primeiro momento. Mas a primeira vitória tem que vir agora, porque se você pensar para depois, aí tudo começa a ficar pior mesmo. Rapaz, são 3 empates com sabores diferentes. Vamos falar do empate com sabor de vitória? Só que antes eu quero fazer uma pausa para falar do Bem TV, o bem que faz melhor. Bem TV, o bem que faz melhor. Eficiência comprovada no cuidado das roupas. Bem TV faz melhor porque tem tecnologia que remove as manchas mais difíceis e protege os tecidos. Bem TV também dissolve mais rápido na máquina e no tanque, realçando o branco e cuidando das cores. E para ficar melhor ainda, Bem TV deixa aquele cheiro gostoso nas roupas por muito mais tempo. Sem falar que é mais econômico e rende bem mais. Leve Bem TV, o bem que faz melhor. Vamos trocar de empate agora e trocar de série também. Vamos para a Série B. O Náutico fez um jogo não tão bom quanto fez os outros jogos. Saiu perdendo, depois foi buscar o empate no finalzinho. Um gol irregular, Chiquinho. Isso faz o quê? Isso soa como ar de vitória, soa como ar de derrota? Ou faz parte? A oscilação já é pertinente a um campeonato tão longo, Chiquinho? Pera aí, fala, Ricardo. Fala, Ricardo. A federação 13 horas, tá, Júnior? Pode abrir lá e a gente conversa. Rapaz, vai dar volta, gente. Daqui a pouco isso acontece contra o Náutico também. Eu tinha que aproveitar, não tinha como deixar. Isso aí não tinha como deixar. Quem tem que reclamar é os caras lá, a gente não. Vamos embora. Vamos lembrar disso. Júnior, essa circunstância e o resultado em si, na verdade, esses 2 resultados, para mim, não geram desconforto, porque a equipe produziu, a equipe foi agressiva, teve a oportunidade de matar o jogo, né? Se o Náutico não tivesse tido performance, aí você ficava preocupado. Mas o primeiro tempo do Náutico, principalmente os 20 primeiros minutos, foi em cima, teve a oportunidade com o Eric primeiro de fazer o gol, não fez, teve a oportunidade, grande oportunidade com o Jean e não fez, e acabou tomando um gol no contra-ataque, coisa que o Náutico é muito, muito precavido em relação a isso. Por isso que eu falo que mesmo com essa polêmica que você criou aí desse gol, que para mim eu acho que não foi impedimento e nem foi falta, o Náutico... Você acha que não foi impedimento, não? Eu acho que não. Eu acho que foi erro do goleiro. Bota na conta do goleiro.
o Náutico ele produziu, não conseguiu essa produção efetiva no segundo tempo, né, com lances isolados. Agora, Júnior, o Náutico é a equipe a ser batida na competição. Os adversários agora eles vão ter uma outra postura para jogar contra o Náutico. Vai ser uma estratégia muito bem calculada. Eu acho que o Hélio está muito precavido em relação a isso. E essas vitórias no início da competição dá essa gordura, né, de você ter esses tropeços, principalmente em casa. Em casa o Náutico tem que ser efetivo e não conseguiu. Mas eu acho que, pelo que produziu durante o jogo, principalmente no primeiro tempo, não me deixa preocupado, não. Pelo menos por enquanto. E para você, Ricardo, como é que você viu esse empate do Náutico? Foi gosto de vitória ou gosto de derrota? Gosto de derrota por tudo que ele criou. O Náutico criou muito mais do que o time do Remo, né? Muito mais mesmo, foi muito mais superior, teve volume de jogo. O problema do Náutico, o que ele pecou foi nas finalizações. O Náutico pecou demais, coisa que não vinha acontecendo. O próprio Eric mesmo dá a bola voltando, Eric, não faz isso. Uma belíssima jogada, ele já estava quase sem ângulo, rolava ali, tinha Chiesa, tinha o próprio Vinícius, teve a bola do Jean Carlos também. O Náutico criou muito. O problema do Náutico foi no último terço do campo, na criação dela, esse último passe, essa finalização que o Náutico pecou demais. E olha que o Hélio dos Anjos vem falando isso há muito tempo. A gente cria muito e faz poucos gols. Isso aconteceu nesse jogo passado. O Náutico toma um gol e o time do Remo completamente se fecha. Aí fica muito difícil. Quando você joga com essas linhas muito baixas mesmo, o Náutico sente demais e a marcação do Remo foi muito boa. Se você vê, o Remo não deu brechas quase em nenhum momento. O Náutico gosta de jogar muito por dentro, não conseguiu. O Chiesa praticamente foi anulado. Também as bolas não chegaram com facilidade, ele só teve uma chance e desperdiçou. Mas assim, eu acredito que o volume de jogo do Náutico foi muito mais superior do que o time do Remo. Claro que o Náutico pecou sim nas finalizações e ele tem que melhorar essa condição. E agora, Chiquinho, sem o Eric, como o Náutico vai viver? Júnior, peça de reposição. Você vai ter que criar essa nova postura no próprio elenco, né? Eu acho que o Náutico já se preparou para isso. O Eric é um jogador muito importante pelo contexto, né? Pelo peso, identidade que ele tem no clube, mesmo oscilando muito. Eu acho que o Eric, ele ainda não atingiu essa maturidade profissional, na minha opinião. A maturidade ela não vem com a idade, viu, Júnior? Ela vem com a sequência. E essa maturidade que você adquire vai muito do jogador. Eu acho que o Eric, ele deixou de assumir esse protagonismo em muitos jogos, né? Eu acho que ele tinha tudo pelas suas características, por sua capacidade. É um jogador que eu acho que vai fazer falta sim. Eu acho que no elenco do Náutico você não tem um jogador com essa característica, com esse fino trato na bola e por todo um contexto tático que ele apresenta e que ele traz para a equipe, né? Às vezes o Hélio permanecia com ele muito pela condição tática, mas assim, o Náutico tem que se preparar. Como eu falei, a gente vem falando desde o começo da competição. É um campeonato longo, 38 rodadas, que roda muito o elenco. O elenco ele tem que ser muito, muito linear, né? Como eu sempre falo, tem que ser compatível. Quando você perder uma peça, a reposição está nessa condição. Vamos ver aí o que é que o Hélio vai criar aí com essa ausência do Eric, né? A gente espera que possa ser suprida aí essa grande ausência desse jogador. Eu acho que essa semana a gente vai ter novidades em relação ao Eric, né? Não está fechada a saída dele, nem está definido se ele vai ficar, mas o contrato dele só vai até o dia 30, então ele joga contra o CRB nessa terça e não joga na sexta contra o Operário. Independentemente de ter renovado ou não dá tempo do trâmite da documentação, então sexta-feira ele não deve entrar em campo. Vamos ver se o Náutico consegue aí nessa reta final atingir os objetivos do Braga e do jogador para que o contrato seja renovado. O Náutico tem 17 pontos, o Curitiba tem 13, o Goiás tem 12, São Paulo tem 12. Seriam os times classificados. Os três gigantes, Vasco tem 10, Botafogo tem 8 e o Cruzeiro, rapaz, só tem 7 pontos, é o 13º colocado. E destaque negativo também para a Ponte Preta, que só tem 3 pontos, e o Vitória também é o último colocado, e o Vitória é o 17º, tem 6 pontos. Estão aí na zona de rebaixamento.
o Náutico continua jogando um grande futebol. Então o Náutico vai continuar brigando pela parte de cima da tabela, não vai não, gente? Ricardo. Vai sim, vai brigar sim. Eu acredito nessa manutenção do Náutico sempre brigando ali. Eu não sei se em primeiro colocado, segundo, que ele vai brigar pelo G4, ele vai brigar. Mas o que o Chiquinho falou é muito pertinente. Tem que avaliar seu elenco e tem que fazer as contratações pontuais. Você perde o Eric, aí você pode ter aí a volta do Matheus Carvalho, quem sabe, tem um Álvaro também. O próprio Brian também pode jogar como ponta, e você botar o Breno Lohan, o outro lateral esquerdo, enfim. O Náutico começa a ganhar opções, mas que tem que contratar pontualmente e tem que começar de agora, né, Chiquinho? Verdade, Ricardo, verdade. Assim, a diferença do Eric nesse formato tático é que ele consegue agregar essa bola por dentro, né? Que ele traz ela. E o Náutico ele tem uma boa infiltração dos seus volantes nessa construção de jogadas. Mas é aquelas opções. O Matheus ainda não está no seu melhor nível técnico e físico, mas acho que é um jogador que pode ajudar nessa função, sim. O Álvaro está voltando de lesão e é um jogador que pode flutuar em qualquer posição ali do ataque, principalmente aquela do lado direito também. Mas acho que precisa pontualmente de umas duas peças, um jogador até com a mesma característica. Eu acho que até o menino que veio lá do Vinícius Vargas, né, pode tentar criar esse fato novo com ele também, jogando ali pela esquerda, que é um jogador canhoto, mais leve um pouquinho, porque o canhoto te traz essa condição de construção de jogada por dentro, né, como os volantes do Náutico, somente o Haldney, sai muito bem nessa jogada com a aproximação do Jean. Eu acho que o Vinícius pode não ter essa intensidade tão grande, mas acho que é um jogador que o Hélio também pode apostar. Vamos esperar aí o que ele pode fazer. E um ponto importante, Júnior, só para terminar esse raciocínio do Náutico, Júnior e Ricardo, a gente tem que lembrar que o Náutico vem numa sequência de jogos, viagem, e isso desgasta, né? Você vê que o segundo tempo do Náutico já não foi tão intenso. E o Náutico, no primeiro tempo, ele conseguiu essa intensidade que a gente está acostumado. Poderia até ter tido uma melhor situação de jogo naquele primeiro tempo. Mas a gente tem que entender que o Náutico joga na próxima terça, viaja, mesmo sendo aqui próximo, mas é uma viagem de ônibus, tem esse jogo desgastante que foi no sábado à noite, já perdeu o domingo, já viaja hoje para lá e já joga amanhã, sem tempo de descanso, já volta, já pega o Operário. Essa sequência de 4, 5 jogos do Náutico tem esse fator que a gente tem que lembrar também, que é o desgaste físico, ele também pesa nessa maratona que o Náutico está tendo. Concordo com você, Chico, mas veja só, o rendimento do Náutico, historicamente, já vem caindo no segundo tempo, né? Não foi de agora que está, não é por conta dessa sequência que está caindo, não, já vinha caindo antes. Pelo contrário, 1 ou 2 jogos que o Náutico não caiu. O restante, ele sempre cai no segundo tempo, Chico. Verdade, Júnior, a gente vinha comentando desde o estadual, né? Eu acho que vale muito às vezes as peças de reposição, elas não conseguem o mesmo nível, né? Se você perder o Jean hoje, você não vai ter um jogador intenso com a capacidade de decisão que o Jean tem. O Jean hoje é o melhor jogador do Náutico em todos os termos, táticos e técnicos. É um jogador que se doa. E é esse ponto que a gente vem alertando, né? Chegou um garoto aí do Santos, segundo volante canhoto, esqueci até o nome dele, que eu acho que pode acrescentar aí nessa condição de elenco, mas ainda é pouco. Acho que precisa de mais umas 2 peças, um jogador com a mesma característica do Eric, né? Se você perder o Eric, você ter essa peça de reposição, mas o importante, Júnior, e o bom, para que o torcedor também não perca suas esperanças, é que o Náutico ele consegue manter o seu padrão de rendimento, ainda consegue ser intenso, mesmo com toda essa dificuldade que a gente está falando. Isso aí acaba dando ao torcedor essa confiança para a sequência de jogos. É verdade, é verdade. Falamos de 2 empates, né? O empate do Santa, com sabor amargo, o empate do Náutico. A expectativa era que fosse uma vitória, mas diante das circunstâncias acabou sendo bom, empatou aos 44. Falta o empate do Sport, que esse aí o bicho pegou, viu? Porque ninguém quis jogar nada, não. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa e daqui a pouco vocês vão me ver brabo, porque eu vou
descer a lenha no esporte, quero ver Chiquinho defender o esporte e Ricardinho, eu não sei o que ele vai fazer, não. Mas eu vou descer a lenha nesse time do esporte, que ontem foi uma bagunça dentro de campo. Vamos falar do Bem TV. O bem que faz melhor. Bem TV, o bem que faz melhor. Eficiência comprovada no cuidado das roupas. Bem TV faz melhor porque tem tecnologia que remove as manchas mais difíceis e protege os tecidos. Bem TV também dissolve mais rápido na máquina e no tanque, realçando o branco e cuidando das cores. E para ficar melhor ainda, Bem TV deixa aquele cheiro gostoso nas roupas por muito mais tempo. Sem falar que é mais econômico e rende bem mais. Leve Bem TV, o bem que faz melhor. Deixa eu respirar. Toma o remédio. E agora vai. Que bagunça foi aquela que a gente viu ontem, Chiquinho? O time tá querendo derrubar o treinador, Chiquinho. O que foi aquilo ontem? 0-0 Sport Cuiabá. Júnior, hoje você tem razão de reclamar e de estar insatisfeito, porque ontem o Sport fez um dos seus piores jogos. Um time sem ideia de jogo com a bola nos pés. É essa diferença que o Sport teve para alguns jogos, mesmo não tendo êxito, de um bom resultado. Ontem foi totalmente diferente, né? A gente percebe que o Sport está tendo uma dificuldade muito grande em relação a alguns aspectos extracampo. Isso aí é notório, né? A gente está vendo essa situação do Patrick, que particularmente eu até procurei saber, mas não as informações depois vocês vão passar com mais detalhes, né? Até porque vocês falaram na rádio hoje sobre isso, mas em relação desse Sport do Lousa, que eu até defendi ele semana passada, né? Eu defendo até por acreditar muito no que ele me passa, né? Desse treinador emergente e tal, mas nessa partida ficou muito nítido que o time foi um time muito abaixo do que se espera. Até de início eu gostei da escalação, porque ele para mim usou o que tinha de melhor ali no elenco para momento, na minha opinião, ele usou mais ou menos, só que o time não conseguiu render. O próprio Betinho, que eu até elogiei, já foi horroroso, junto com a equipe, né? O Sport, como eu falei, é uma equipe com a bola nos pés, a ideia de jogo não aparece, os volantes eles são estáticos, né? Isso pesa demais. Eu fico com pena do André, não tenho o que falar do André. A bola chega. O primeiro tempo do Sport foi qualquer coisa foi massacrado, principalmente do lado esquerdo. Eu acredito, não sei se o Ricardo concorda comigo, o Sport com 3 zagueiros ele sofre menos. Eu acho que é o modelo ideal para que o Sport possa jogar com 3 zagueiros, porque você não tem 2 laterais, você tem 2 alas. O Rainer, ele é um jogador mais agudo, ele tem uma certa dificuldade nessa recomposição. E ontem a gente viu que o Cleison deitou e rolou, né? E o Sabino, toda hora, né? O Sabino foi o único jogador que, para mim, é um jogador que mantendo um nível técnico, né? E que está sendo comprometido em decorrência do coletivo, que não está apresentando um bom futebol. Mas ele toda hora gritando, reclamando, né? Pela apatia que a equipe teve. Essa situação extracampo do Sport, eu não sei até que ponto pode estar influenciando, mas beira a desconfiança, né? A gente fica desconfiado por toda essa situação, né, Ricardo? Verdade, Chiquinho, verdade. Eu acho que, para mim, a manutenção com 3 zagueiros tem que existir sim, porque o Sport consegue uma condição muito melhor defensivamente. Eu não gosto de ver o Sport jogando 5-4-1, quando você baixa os laterais, né, os alas como laterais. Eu gosto de ver o Sport atacando. O Sport, para mim, está perdendo a sua essência, que era atacar. O Sport sempre foi um time muito forte ofensivamente, e hoje em dia você não vê mais isso no time do Sport. O lado esquerdo, que seria o lado esquerdo do Cuiabá, que seria o direito do Sport, onde foi um buraco. Toda hora o atacante do Cuiabá ali deitando e rolando no Rainer. Por quê? Porque o Rainer queria fazer do jeito que ele queria, deixou do jeito que ele queria fazer, dá uma caneta ali no meio de campo, deu um contra-ataque gigantesco. Isso aí não pode acontecer. Você vê os jogadores não estão concentrados. A palavra é essa. Eles não estão concentrados. Problemas políticos extracampo estão afetando diretamente, e afetam sim. Mais de 60 dias você sem receber, você não tem um presidente, você não tem uma diretoria, não tem quem cobrar
Este é o grande problema do esporte, não tem que cobrar. Por isso que esse problema político do esporte tem que se resolver o mais rápido possível, para que aí sim possa se resolver quem vai ser o treinador, se vai ter manutenção do treinador, o próprio elenco também. O grande problema do esporte hoje é que com a bola, como o Chiquinho falou, ele não consegue atacar, ele não consegue criar. Dá pena do André. Teve uma hora que o André deixou o Thiago Neves, porque o Thiago Neves já vem de um desgaste gigantesco como número 9 de diferença, e voltava para marcar. Então, o esporte, você vê que tem alguns jogadores que estão se solidarizando entre eles, mas não adianta. André 9, André tem que estar lá fazendo gols para o time do esporte. O Thiago Neves tem que render mais. Para mim, no esquema tático do esporte de ontem, eu gostei demais. No papel, excelente. Acho que para mim o que ele tinha de melhor, ele botou. Para mim, ele só poderia ter botado o Neilton, porque eu gosto do Neilton mesmo. Eu defendo o Neilton, porque o Neilton me dá essa condição de vir por dentro, vir por fora. Ele começa a abrir espaços simplesmente para o Rainer conseguir atacar, e isso o Lousa não botou ele logo de frente. E eu vejo outra condição. Quando a gente vai falar do Patrick, o Patrick ele pode estar chateado por estar no banco para o Rainer. Mas por que o Patrick tem que estar chateado? Porque ele está jogando de ponta. Porque os pontas do esporte estão muito abaixo e ele pode fazer essa condição de jogar como ponta. E ele, infelizmente, eu acho que por algum problema particular, interno ali, que tem que ser resolvido internamente numa reunião entre os jogadores, não tem que ter diretoria, não tem que ter o presidente que está agora no momento, enfim, jogadores se resolverem entre eles, porque se não resolver, né, Chiquinho, você sabe muito bem que as coisas podem ficar muito piores. Ô Chico, eu tenho uma dúvida, sabe, Chico? É o seguinte, eu tô vendo o jogo deste domingo, na verdade, para mim, o esquema é a diferença, para criar mais, para jogar mais. Mas o que eu vi nesse domingo foi uma falta de entrega, foi uma falta de vontade de jogar futebol, uma vontade de estar em casa comendo pizza com os filhos, impressionante, porque aquilo não se treina não, rapaz, aquilo é muito mais, aquilo é postura, aquilo não foi desorganização tática não, entendeu? Agora, se os jogadores querem derrubar o treinador, não sei, eu não estou lá dentro. O que eu estou vendo é um monte de confusão. Já teve problema com o Mikael, teve problema com o Patrick, teve problema com o Júnior Tavares, Gustavo, muito problema para um treinador administrar sem a cobertura da diretoria e do presidente por trás. Essa é a bagunça que eu estou vendo no esporte. Tá difícil essa situação externa do esporte, o que está acontecendo, né? Essas indisciplinas que vem acontecendo aí com alguns jogadores, né? O Patrick, eu acho que ele não tem histórico, cara. O que é que tu vai falar do Patrick, cara? Eu, particularmente, acho, não o conheço só de oi-oi, mas assim, eu tenho uma admiração muito grande, um cara muito engajado em situações sociais, né? Um cara que na sua carreira a gente nunca viu polêmica nenhuma dele, né? Teve esse fato isolado aí que eu acho que poderia ser muito bem contornado, e o Patrick ele pode ter o direito de estar chateado, né? O jogador ele não pode demonstrar com gestos, aí você perde a autoridade. Eu não sei o que aconteceu, falam que teve esse gesto aí do Patrick, que eu acho que poderia ser resolvido diretamente numa conversa direta entre eles, porque eu acho que o Patrick ele ainda tem importância no elenco, mesmo não tendo um ano que me dá essa condição dele ser um grande titular absoluto, mas pelo que o time vem apresentando, o Ricardo foi muito feliz. O Patrick ele pode compor aquele lado direito ali, jogando como extremo, jogando por dentro, ele tem essa compreensão tática, né? Agora ele se sente um pouco isolado, ou até de certa forma ele por sua condição de grande líder, né? Ele não tem essa proteção do treinador e pode estar chateado. Eu acho que uma conversa ela pode valer. Ontem o Gustavo não participou do jogo, né? O Gustavo estava no banco, ele colocou o Trellis, que fez um gol, mas a performance não vem agradando. Eu fico até com pena do coitado do Everaldo, que teve uma entrega tática muito grande, mas o time não sabe utilizar bem a sua melhor característica, que é aquele jogo de meio para frente ali, na diagonal, muito forte, mas ele só está marcando, né? O esporte com essa dificuldade na sua construção. É muito difícil, e eu falo mais, Ju, no jogo ontem, o resultado de empate foi um prêmio para o esporte, pela falta de produção, né? Eu acho que está faltando uma voz mais ativa interna
de dentro para fora para dar essa tranquilidade, né, que a gente está percebendo que o ambiente está muito tumultuado. Eu ainda acredito que o Lousa pode dar uma contribuição por tudo que apresenta. Você mandar um treinador embora, o ônus que vem para o clube, o treinador que veio, que não veio barato, né? Ele tem mais de 100 dias de trabalho, não sei se ele tem isso, né? Eu acho que é um pouco tempo, mas que no futebol brasileiro a gente sabe como é que funciona. Sem resultado, você não consegue ter continuidade. Mas vamos esperar os próximos capítulos. O que o Sport precisa é melhorar o rendimento e vencer. Porque senão vai ficar muito difícil para o Lousa. Verdade, Chiquinho, verdade. O Sport hoje é o 15º colocado, tem 5 pontos. O Cuiabá tem um a menos, 4 pontos. Você viu o tamanho do problema se o Sport tivesse perdido, né? Teria ficado com 4 e o Cuiabá teria passado para 6. Né? O Sport ficou com 5 pontos, 1 ponto a mais Cuiabá, e o primeiro time na zona do São Paulo também tem 4 pontos. Mas o que afeta pior é o desenvolvimento. Né? O rendimento do time do Sport é muito, muito, muito fraco mesmo. Extremamente abaixo do que a gente esperava. Eu acho que o empate, na verdade, salvou o Loser. Não acho que não era o momento de trocar, porque está sem diretoria, mas eu acho difícil o Loser chegar ao dia 15, ao novo presidente. Acho que ele não vai conhecer o novo presidente, não, porque o Sport pega o Santos na quarta-feira em São Paulo e depois pega o Palmeiras na Ilha domingo. Eu acho que se ele... Mas, Júnior, a forma mais coerente de você trabalhar para o clube, eu não sei quem está no comando agora, deve ser o Lacerda lá, o menino filho de Pedro Lacerda. É você esperar o novo presidente, mesmo com os resultados negativos. Você não pode mudar agora com a eleição. Não sei não, Chico. Não, Júnior, não tem. É incoerente. Não, é você trabalhar com o clube. Exatamente. Incoerente é você deixar o time cair, Chico. Sim, como é que vai cair? Dia 15 cai, Júnior. Você pode pegar depois que a chapa estiver fechada, as chapas estiverem inscritas, você consulta os candidatos e diz: ó, estou achando que deve trocar. O que é que você acha? O que é que você acha? Vai. Não, acho que não, porque cada um tem o seu pensamento, entendeu, Júnior? Eu acho que até o dia 15 dá para você aguardar. Você não pode criar e fazer um novo modelo de gestão sem o aval do novo presidente. Aí o outro presidente chega e não quer, manda embora. E aí, como é que fica? Se perdesse ontem, já teria demitido. Não perdeu, vamos torcer para que possa pontuar. Eu acho que não é o momento. Pontuar, e não dos dois, eu mando embora. Eu acho que não é o momento. Eu acho que assim, a diretoria ela tem que ser muito. Ela não pode agir pela emoção, né? Se ela agir pela emoção, ser passional num momento tão delicado do clube, vai ter um ônus muito grande, né? Eu acho que ainda há tempo, até o dia 15, de você tentar extrair alguma coisa, mesmo se não conseguir daqui para lá, a nova filosofia ela pode entrar, até porque vai ter um custo alto nessa rescisão aí do Lousa se mandá-lo embora, hein? É um ônus muito grande para o clube, como já teve com o Jair, né? O Jair, você sabe que teve um ônus grande. E não pode errar, Júnior, até por essa condição de novo modelo aí de treinadores, né? Eu acho que poderia esperar, independentemente dos resultados, até o dia 15. Vamos ver aí. A missão pode ser um erro, Chico. Eu respeito sua opinião, mas penso diferente que você. Não, eu entendo o que o Chico está falando. Eu respeito sua forma de pensar, mas eu penso diferente. Não, lógico. Eu acho que a omissão ela pode ser um erro tão grave quanto não se... Mas é assim, outra filosofia que vai entrar, né, Júnior? Tu não sabe o pensamento. Essa diretoria ninguém se fala, só vivem brigando. Eu não sei como é o entendimento dessa diretoria. Se tiver um acordo verbal entre eles e os candidatos tiverem um consenso no nome, mas não existe isso no esporte, a gente sabe como é. Essa vaidade grande, né? Que existe entre esses... Era para ter uma chapa única agora, não precisava nem de chapa. Gente, vamos botar fulano, que a gente precisa resgatar o nosso clube. Já que o Milton saiu, não era nem para ter chapa, era para ter consenso. Isso não existe no clube, né? O clube numa situação tão difícil, e a gente vê aí que não tem esse consenso. Por isso que eu achava melhor esperar essa condição do novo presidente, aí ele toma a decisão. Aí ficaria a cargo dele, né? Pelo menos é a minha opinião. E outra coisa, quem é que vai mandar embora? Se não tem presidente, não tem diretor, quem é que vai mandar embora? Difícil situação do esporte, Júnior, hoje. Vamos ver. Eu entendo o seu raciocínio, mas não concordo. Possa pontuar.
Beleza, Chicão. Beleza, meu irmão. Valeu, Ricardo Rocha Filho. Foi bom, viu? Foi bom. Foi curtinho, bom. mas foi bom, viu? Foi Um abraço, intenso, demais. foi Valeu, intenso, mas Chicão. foi bom. Valeu, Júnior. Valeu, Ricardo. Até a Valeu. próxima aí. Valeu, galera. O Planeta Bola PE fica por aqui, episódio número 35. A gente se encontra num próximo episódio. Um grande abraço a todos. Valeu, tchau. Show.